Agora vem cá, vamos seguir com um assunto polêmico, porque a separação da apresentadora Ana Hickman, gente, ainda continua dando o que falar. É que agora a artista vai ter que pagar a pensão para o ex. Isso mesmo, Ana Hickman vai ter que pagar pensão para o Alexandre Correia. A justiça determinou, tá, que a apresentadora pague a ele uma pensão mensal de que ela está separada desde o final de 2023, lembra? O valor, adivinha? R$ 15.000. Ela, inclusive, já depositou o dinheiro desse mês. A juíza do caso reconheceu que todo o patrimônio foi conquistado com a imagem pública da Ana Hickman, mas que Alexandre geria as empresas e que também contribuiu para a conquista desse patrimônio, não sendo a apresentadora a única responsável pelo dinheiro. E aí, meu amigo, minha amiga, qual é a sua opinião sobre esse assunto? E detalhe, esses casos são mais comuns do que a gente pensa, tá? Tem muita mulher pagando pensão para o ex. E também tem o contrário, tem muito ex também pagando pensão para a mulher. A gente vai debater isso agora. Manda pra gente aqui o seu relato, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Aqui no nosso estúdio a gente recebe Patrícia Marilac, que é psicóloga. A gente também recebe Camila Dias, advogada. E a Rosa, Andréa Rosa, que ela é separada, não é isso? E vai falar pra gente da sua opinião sobre esse assunto. O que você me diz? Eu concordo com a juíza, porque realmente o marido, ele contribuiu muito com ela. E sendo que ela casou muito novinha, e ela estava começando a carreira nova, então desde o começo ele está com ela. Então, fala bem pertinho no microfone. Então é bem justo que ele tenha a parte dele, né? Agora, em relação a valores, eu não faço ideia dos direitos que ele tem, mas direito ele tem, porque os dois contribuíram para esse patrimônio. Né? Foi esse, Camila, o entendimento da juíza? Foi. Cada caso a gente tem uma possibilidade, né? No da Ana Hickman e do Alexandre, o que acontece é que ele geria, como você bem explicou, essas empresas, ele foi bloqueado de ter acesso. Então, de sócio, ele saiu da sociedade e ficou sem o rendimento dele. E também teve toda essa questão disso ter sido muito rápido. Então, não houve a partilha exata, né, dos frutos dessa construção que eles tiveram patrimonial. Então, por conta disso, e muitas vezes é assim que os juízes decidem, né, de uma forma mais rápida. No vício dela foi através de uma liminar, mas para ele não ficar desprotegido financeiramente dessa diferença para ela. Agora, vamos lá. A gente fala muito de pensão para os filhos. Isso é uma coisa, tá, gente? O assunto de hoje é pensão para o ex ou a ex. Isso. Inclusive, o Alexandre vai pagar, é ele quem paga os alimentos do filho, a pensão alimentícia para o filho que ele teve com a Ana Hickman, de R$4.500. Ou seja, mesmo ela entregando 15 para ele, porque ela tem que fazer isso, ele tem que 4,5 para o filho. Então, uma decisão não tem nada a ver com a outra. Inclusive, se eles nem tivessem filhos, esses alimentos, né, compensatórios que a Ana Hickman tem que dar para o Alexandre permaneceria. Mas como é que funciona essa pensão para o ex ou a ex? Igual assim, o filho tem até determinada idade, né, mínimo 18 anos e tal. E para o ex, é a vida toda? Não, normalmente não, né? Nesse caso, por exemplo, é até a decisão a respeito dessa sociedade, pelo que eu li. Mas tem prazo, 18 meses, 24, alguns anos a mais. Muitas vezes esses anos a mais, seja 5, 10, e também tem exceções de pensões vitalícias, são por conta de pessoas que já não podem mais suprirem, né, seu dia a dia com a parte financeira e já estão numa idade idosos, né, às vezes uma família onde a ex-cônjuge foi do lar durante uma vida inteira. Então, o cônjuge ele foi construindo ali financeiramente a sua história, sua profissão, os seus rendimentos. Aí você vai se divorcia numa idade, no divórcio grisalho, que a gente chama. Como que essa mulher se sustenta depois de 30, 40 anos de casado, né? Então, não dá para se reinserir no mercado dessa forma. E muitas vezes essas pensões são vitalícias. Eu quero saber a sua opinião. Você aí de casa que está acompanhando agora o Fala Espírito Santo, está vendo esse código aqui? É nosso QR Code. Fácil para você participar com a gente. Eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha que direitos iguais? A mulher, se ela for a provedora, se ela ganhar mais, ela tem que, de fato, então, pagar para o homem direitos iguais? Manda para a gente a sua opinião. Só que nesse caso da Ana Hickman, Patrícia, tem um detalhe aí que chama bastante atenção. Ela está pagando, então, pensão para um agressor, né? Para o agressor dela. Como é que fica o psicológico dessa mulher também?
Na verdade, a gente precisa olhar tanto o psicológico dele quanto dela, né? Mas é importante com que ela, Beto, ela faça os devidos cuidados da saúde dela, porque dentro de uma separação, a gente sabe que tem muitas ruínas familiares, mas o psicológico é o principal, né? Então, ela precisa, de fato, cuidar do psicológico dela. Aparentemente, a Ana parece estar bem, porque ela está em um outro relacionamento, ela engatou, só que a aparência é diferente da essência, né? Então, é importante com que ela, de fato, olhe para dentro, para ela construir isso de uma forma correta e com pilares bem assertivos, porque eles, afinal, têm um filho, né, em comum. E o filho precisa ser a prioridade diante de todas as coisas. Agora, Camila, mesmo diante dessa acusação que ela faz do Alexandre Correia, né, como agressor, ainda assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra para a justiça? Então, você trouxe o ponto, né, da polêmica, da divergência, né? A gente concordaria até o ponto X se fosse só patrimonial, essa questão da diferença entre eles, e isso está gerando essa decisão judicial. A questão ali é que é um caso de violência doméstica, né, que já está avançado, ele foi, né, está sendo aí processado e tudo mais. Ele fez, tentou bloquear esse patrimônio antes, fez transferências ilegais. Então, assim, nós deu não um estamos... golpe nela, deu um golpe, então a gente não está falando de um R$2 milhões. Então, assim, e a Maria da Penha e as leis que estão entrando, elas já protegem, a parte está tentando, né, está avançando, em proteger o patrimônio da vítima. Já tem aquela que a gente até falou aqui no programa, de que comprovado, se o agressor, né, foi de fato um agressor com trânsito julgado, o bem ele não vai ser partilhado entre os cônjuges, né, os ex-cônjuges, ou seja, a gente já pode pensar num avanço aí da lei também nesse sentido, porque se for comprovado, se houver um trânsito julgado de um agressor, não vejo justiça nenhuma em alimentos compensatórios. Assim como quando há um crime, né, um homicídio e tudo mais, no caso da Richthofen, por exemplo, ela não participou da partilha dos seus pais, né? A gente está trazendo aqui só para a gente contextualizar que existem casos em que a gente precisa observar não só o direito ali processual, não, ele tem dinheiro, não tem, eles fizeram juntos, mas quem é essa pessoa? Nesse caso específico, foi uma pessoa que agrediu a mulher, né? Então... Qual é a sua opinião, você de casa? Já a gente vai ler, viu? Ao mesmo tempo, ele era o empresário da Ana Hickman, né? Eles tinham uma empresa juntos ali, e aí, a partir do momento que o casal se separa, como é que fica essa situação? Né? Porque também era o principal ganha-pão dele. Mas, por outro lado, tem esse agravante. Ela acusa o Alexandre Correia de agressão. E aí? A mulher vai pagar pensão para o cara que ela acusa de agressão? É meio complicado a gente pensar nisso, né? Isso muda alguma coisa para você? Sem dúvida. Eu falei que eu concordo com o juiz porque ele está certo. Bem perto do microfone. Tem direitos, mas a questão da agressão já muda um pouco a situação, né? E, infelizmente, a gente depende da justiça para poder saber que rumo que vai dar as coisas. Mas imagina você ser agredida e, ao mesmo tempo, pagar para alguém, para essa pessoa, é muito difícil, muito triste. Eu ficaria numa situação psicológica muito abalada. Complicado, né, Nossa. viver isso. Tem aqui, participações. Tem a pessoa que diz, sim, a pensão deve ser baseada na justiça e nas condições financeiras de cada um, independentemente do gênero. Se a mulher tem melhores condições, é justo que contribua, assim como ocorre no caso contrário. Também tem outra pessoa falando, eu estou em processo de separação faz 27 anos que estávamos juntos. Os direitos são os mesmos? Né? A pessoa está perguntando aqui para a Camila. Os direitos são iguais. Outra participante diz, os direitos são iguais. Afinal, eles construíram o patrimônio juntos. Então, ela tem que pagar a parte dele. A gente vê que isso é muito complexo, né? Para um casal antes, durante e depois da separação. Por que a tendência é sempre dar conflito, principalmente quando envolve essa parte financeira, Patrícia? Na verdade, quando a gente estuda casal, né, o que o casal vem para a clínica, o aspecto financeiro é um dos principais.
porque as coisas precisam ser dialogadas, né, Beta? As pessoas não têm diálogo antes de casar, durante o casamento, e aí no final do casamento acaba que vem todo o respingo de coisas que não foram trabalhadas lá atrás. Então, é importante, não só numa situação de término, de relação, mas em todas as nossas relações, principalmente casamento, a gente conversar sobre essa situação financeira e sobre quaisquer outros conflitos. Porque numa rupção, né, é extremamente comum com que tudo vire uma bomba. Então, é importante ter serenidade, como eu falei, tem uma criança envolvida, eles têm muito reporte midiático, né? Então, é importante com que eles se cuidem, com que cuidem da criança, para que essa criança, para que o Alexandrinho, né? Alezinho, para que o Ale, ele possa ter o mínimo de consequência possível mediante a tamanha exposição e tantas pessoas falando em pró, contra da mãe, do pai. Eu acredito que agora é eles buscarem uma zona de equilíbrio mesmo.